Capítulo 197. Ilha demoníaca? Ilha do Deus do Mar? O grande mestre disse. O rol dos espíritos chama aquele lugar de ilha demoníaca. Mas eu sei qual é o seu verdadeiro nome. Ela deve se chamar de Ilha do Deus do Mar. Os mestres dos espíritos que vivem lá se autodenominam Filhos do Mar. Desde que retornaram derrotados daquela vez, o rol dos espíritos nunca mais se atreveu a pisar naquele lugar. Se eu não estiver errado, deve haver pelo menos um mestre dos espíritos como os que o Doulu Espada mencionou. Acima do 95º nível. Vivendo lá. É até possível que seja um título Doulu do 99º nível. Caso contrário, como o rol dos espíritos poderia não retaliar depois de ter sofrido uma derrota tão grande? Outro motivo é que as pessoas que vivem na ilha não saem dela. Tan-san perguntou curioso. Existe mesmo um lugar tão bizarro assim? Como é que eu nunca ouvi falar dele antes? O grande mestre suspirou, dizendo: se fosse possível, eu não gostaria que você sequer entrasse em contato com os mestres dos espíritos de lá. Eu nunca pensei que nós fossemos chegar a esse ponto. Então naturalmente eu nunca te falei sobre eles. Tan-san perguntou. Então você já foi à ilha do Deus do Mar? O grande mestre assentiu. Eu fui uma vez. Quando o rol dos espíritos atacou a ilha. Naquela época, eu estava com a Bibi Dong. Quando ouvi sobre um lugar tão misterioso, pedi para ir com eles. Lá eu descobri que ainda existia esse misterioso grupo de mestres dos espíritos do qual ninguém nunca havia ouvido falar. Eles não eram apenas misteriosos, mas também extremamente poderosos. É muito difícil para mestres dos espíritos como nós enfrentarmos eles. O motivo pelo qual o rol dos espíritos passou a chamá-la de ilha demoníaca foi a batalha daquela vez. Mas embora os mestres dos espíritos da ilha sejam bem difíceis de enfrentar, eles não são pessoas muito violentas. Eles vivem lá há gerações. Por isso se chamam de Filhos do Mar, ou de Mestres dos Espíritos do Mar. Os espíritos que eles possuem também são meio bizarros. A maioria é relacionada a criaturas aquáticas. Portanto, suas habilidades espirituais têm diferenças substanciais quando comparadas às nossas. A Ilha do Deus do Mar fica no Grande Oceano ao oeste do continente. Lá, esses mestres dos espíritos com espíritos aquáticos sem dúvidas podem exibir toda a sua força. Além disso, há várias bestas espirituais estranhas nessa ilha. Consequentemente, eu acho que aquele lugar pode ser considerado uma floresta de bestas espirituais especial. Tan-san perguntou. Quantos mestres dos espíritos hão lá? O grande mestre respondeu. Cada humano na ilha é um mestre dos espíritos. Quer uma estimativa conservadora? Deve haver pelo menos uns 2000. Ou até mais. O motivo de eu acreditar que deve haver um título Doulu tão forte lá é porque os títulos Doulu que o rol dos espíritos matou mencionaram certo Deus do Mar. Pelas suas expressões e tons. Eles não estavam rezando para algum deus e sim para uma pessoa. Alguém com um poder inigualável na ilha. E detalhe. Aqueles mestres dos espíritos já eram títulos Doulu. Para ser capaz de inspirar tanto respeito em pessoas tão poderosas, naturalmente devia ser alguém muito mais poderoso. Talvez até um Doulu do 99º nível.
Ouvindo o relato do grande mestre, Tang San fez um rascunho mental da ilha em sua mente. Professor, você pretende me deixar ir à ilha do Deus do Mar para ganhar experiência? O grande mestre assentiu. A ilha do Deus do Mar sem dúvidas é um lugar cheio de perigos. Mas também está repleto de oportunidades. Os mestres dos espíritos do mar não são grandes fãs de massacres. Contanto que os estrangeiros consigam passar no seu teste, eles podem viver lá e se tornar mestres dos espíritos do mar. Mas há um porém. Após se tornar um mestre dos espíritos do mar, eles não podem mais sair. Essa é a regra da ilha. Daquela vez o rol dos espíritos entrou na ilha de forma hostil e até matou alguns mestres dos espíritos do mar, provocando uma forte reação deles e no fim, apenas uma centena de pessoas sobreviveu ao contra-ataque. Isso pode provar o quão poderosos eles são, com o seu talento e habilidade. Eu não temo que você vá para a ilha e eu assumo que o teste também não será um problema. Mas o mais importante é que você seja capaz de voltar de lá. Isso vai depender da compreensão que você adquirir. Para voltar ao continente, você terá que escapar da perseguição da ilha do Deus do Mar. Eu preciso te lembrar que todos os mestres dos espíritos da ilha são acostumados ao combate marinho. Um único Doulu espiritual de lá pode destruir um título Doulu do continente com facilidade no meio do mar. Não pense que saber voar vai te ajudar a escapar. Entre os mestres dos espíritos da ilha, alguns possuem o espírito gaivota, incluindo títulos Doulu. A velocidade deles pode não ser comparável à do ancião Bairre, mas você não vai ter chance contando apenas com o seu osso espiritual. Se você conseguir escapar da ilha do Deus do Mar, então sua força terá avançado em todos os aspectos. Tang San hesitou um pouco. Então disse: Professor, a Assembleia de Seleção das Novas 7 Grandes Seitas vai começar em 6 meses. Se eu for agora, eu temo não ser capaz de participar nela. Se tudo proceder de acordo com os planos do rol dos espíritos, será ainda mais difícil enfrentá-los mais tarde. O grande mestre sorriu de forma calma, dizendo: Você acredita que pode impedir o rol dos espíritos de alcançar os seus objetivos na Assembleia de Reeleição com a sua força atual? Isso vai ser praticamente impossível. O rol dos espíritos vai entrar em um estágio de florescimento pelo menos nos próximos 5 anos. Entretanto, eles ainda não vão atacar os 2 grandes impérios. A destruição do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano e da Escola Porcelana dos 7 Tesouros foi uma ação apressada. O rol dos espíritos de fato tem a vantagem absoluta em termos de mestres dos espíritos. Mas a força daqueles reinos educados que eles controlam ainda é incapaz de competir com a dos 2 grandes impérios. Se o Império Céu-Dou e o Império Estrela-Lu ficarem de olho um no outro, nem mesmo o rol dos espíritos se atreverá a agir sem pensar. Caso contrário, se uma guerra começar, eu temo que a população do continente sofrerá muito. Se a culpa for colocada no caos da guerra, o rol dos espíritos não apenas não obterá qualquer benefício, como ainda irá trazer sobre si mesmo o ódio da população. Então, eu acredito que após estabelecerem ainda mais sua supremacia entre os mestres dos espíritos com a Assembleia de Reeleição, eles vão acelerar o desenvolvimento desses reinos educados para aumentar sua força e progressivamente minar os 2 grandes impérios, ao invés de focar em grandes ataques destrutivos. Já faz muito tempo que esses impérios estão enraizados no continente.
Esse não é um processo que pode ser finalizado em apenas uma tarde. Ao mesmo tempo, os impérios vão focar seu governo diante dessa pressão. Apesar de o rol dos espíritos possuir a vantagem, engolir dois grandes impérios não vai ser fácil. Dessa vez, nós colocamos um fim em qualquer pretensão de continuar sendo cordiais com o rol dos espíritos e a derrota de Qian Shui também foi um passo importante. Agora, partir para aumentar sua força é a melhor escolha. Um ataque com toda a nossa força acumulada será muito mais eficaz. Ouvindo a análise do grande mestre, Tang San não pôde evitar assentir repetidamente. Apesar de ser inteligente, como a sua percepção das políticas do continente poderiam ser tão incisivas quanto a do grande mestre? Enquanto o admirava em segredo, sua expressão revelou que ele havia entendido. As palavras do grande mestre como que abriram a sua visão. O grande mestre suspirou. Então disse: a minha maior preocupação é se você será ou não capaz de voltar da ilha do Deus do Mar em segurança. Antes de enfrentá-los em primeira mão. Você não tem como entender o quão assustadores eles são. A maioria dos seus espíritos pertencem ao atributo água, com várias habilidades estranhas. Agora, Tang San já havia encontrado uma lógica em sua mente. Professor, me deixe ir. Se eu não conseguir passar no teste dessa experiência, como eu poderei enfrentar o rol dos espíritos? Eu definitivamente transformarei a pressão em força, para me tornar mais forte ainda mais rápido. Assim que eu voltar, será a hora de nós começarmos a agir. A produção de armas ocultas da seita Tang exigirá tempo e eu mesmo não serei de muita ajuda nisso. Eu acredito que com certeza serei capaz de voltar da ilha do Deus do Mar. O grande mestre sorriu. Ele já havia adivinhado qual seria a decisão de Tang San. Não vai ser só você. Vão ser todos vocês. Não me diga que você pretende deixar a Xiao para trás? Leve ela junto. Além disso, não é só você quem precisa de experiência. Também há o resto dos demônios da Shurek. Eles estão diante de barreiras parecidas com a sua. Todos vocês terão que pagar algum preço para aumentar sua força. E depois, com todos vocês juntos, será muito mais fácil cuidar uns dos outros. Os demônios da Shurek? Tang San encarou sem expressão por um momento, olhando confuso para o grande mestre. O grande mestre abriu um pequeno sorriso. Eu já discuti isso com o Flender. O Maonjun já está dentro. Quanto ao mestre da escola Ning, eu conversei com ele ontem. Apesar de estar um pouco hesitante, eu acredito que serei capaz de convencê-lo. Quando vocês foram para Genshin, eu enviei uma carta e ela já deve ter alcançado Mubai Izuki. Essa pode ser uma experiência difícil. Ou talvez vocês possam chamá-la de oportunidade. Se vocês 7 demônios não forem juntos, como eu poderei ficar tranquilo? Vendo o olhar gentil do grande mestre, a visão de Tang San foi ficando nublada. Ele sabia que seu professor vinha considerando há muito tempo os caminhos que ele poderia seguir para se tornar mais forte e que ele também havia feito muitas coisas por ele em silêncio. Alguns anos já haviam se passado e os cabelos do grande mestre já estavam começando a ficar grisalhos. No coração de Tang San, o lugar do grande mestre não era nem um pouco menor que o de Tang Ao. Ele havia até mesmo feito muito mais do que o próprio Tang Ao por ele. Vá!
Você não ia voltar para a escola Céu Claro também? Assim que você voltar, Mubai e os outros já deverão estar prontos para partir. Eu ainda tenho algumas coisas para fazer aqui do lado do mestre da escola Ning. Vocês 7 serão a nossa futura carta de trunfo para enfrentar o Hall dos Espíritos. Eu acredito que vocês com certeza vão voltar de uma viagem recompensadora à Ilha do Deus do Mar quando chegar a hora. Levando Xiao Wu para fora do palácio, Tang San demorou a conseguir controlar seu coração. Ele não conseguia parar de pensar em tudo que o grande mestre havia feito por ele. Naturalmente, ele nunca disse nada sobre isso, mas sempre guardou esses sentimentos com carinho no seu coração. Ele sempre teve 2 pais. No caminho para fora do palácio, todos os guardas imperiais que viram Tang San se ajoelharam sobre uma perna em saudação. Porque havia um pingente de jade do tamanho de um punho de bebê pendurado no seu cinto. Aquele pingente também era selo e seu dono anterior havia sido o imperador de Seldou, Shuei. O imperador já havia recuperado o controle sobre o governo e simultaneamente anunciado o quarto príncipe, Shuei Ben, como seu sucessor oficial, e o príncipe Shuei Xing foi nomeado como supervisor-chefe das Forças Armadas Imperiais. Naquele dia em que o imperador acordou, Tang San adivinhou o que estava acontecendo. A razão pela qual Nin Fengxi pediu para ele sair do quarto naquela hora foi para protegê-lo. Mesmo que Tang San não soubesse o que Nin Fengxi havia feito, ele podia supor que ele usou algum método especial para despertar o potencial de vida oculto do imperador. Fazer isso de fato permitiu que o regente acordasse o mais rápido possível para tomar o controle da situação. Mas com seus órgãos já falhando, isso com certeza diminuiria sua expectativa de vida ainda mais. O imperador não ficaria no escuro por muito tempo, mesmo se não conseguisse perceber isso assim que acordasse. Com o tempo, ele com certeza descobriria a verdade. Apesar de precisar do apoio da escola porcelana dos 7 tesouros no momento, quem poderia prever o futuro? Esse assunto com certeza se tornaria um espinho entre a família imperial e a escola porcelana dos 7 tesouros. Tang San admirava como Nin Fengxi era capaz de tomar decisões rápidas, e ele ter pedido para Tang San sair primeiro mostrava suas boas intenções para com a seita Tang. O que ele disse naquele dia sobre tomar conta da Hongbron, na verdade, era o mesmo que dizer para ele tomar conta da escola porcelana dos 7 tesouros. Quer Nin Fengxi quisesse ou não admitir isso, desde o ataque do Hall dos Espíritos, a escola porcelana dos 7 tesouros começou a entrar em declínio, igual à escola Céu Claro no passado. Parecia que isso estava fadado a acontecer com cada uma das grandes seitas. Mas a seita Tang era diferente. Além de ser uma seita de mestres dos espíritos, ela não apenas tinha uma relação muito próxima com a Academia Shurek, como também teve um papel decisivo nesses últimos eventos. Era até possível dizer que eles haviam salvado o imperador e a família imperial de Seldou, apesar de o imperador não recompensá-los de forma excessiva. Ele com certeza não se esqueceria desse favor. Olhando por outro ângulo, comparada à escola porcelana dos 7 tesouros, uma seita jovem como essa era muito mais fácil de controlar, contanto que a seita Tang fizesse contribuições suficientes para o império. Sua posição em Seldou com certeza se tornaria inabalável. Pensando nisso, Tang San ficou ainda mais ansioso para se tornar mais forte. Independente de como o Império Seldou o tratasse no futuro, sem ter uma força formidável como base,
Tudo isso seria apenas uma ilusão e, para lidar com o rol dos espíritos, ele também precisaria da vasta mão de obra e dos vastos recursos do Império. Já que a seita Tang havia escolhido se aliar ao Império Seldou, sua relação futura dependeria de dividir a paz e os sofrimentos. Quanto ao novo príncipe herdeiro, Xue Ben, Tang San não ficou muito preocupado. Mesmo após ele assumir o trono no lugar de Xue Ye no futuro, contanto que ele não fosse um idiota, essa estrutura não mudaria. Tendo sempre sido suprimido por Qian Renshui disfarçada de Xue King, mas conseguindo sobreviver por tanto tempo, era possível imaginar o quanto ele havia se escondido. Apesar de não ser fácil lidar com esse tipo de pessoa, pelo menos ele podia ter certeza de que ele estava qualificado para ser um governante. Mesmo se o Império Seldou não continuasse florescendo, realocar a seita Tang em segredo não seria difícil. Não podemos esquecer de que o chefe dos 7 demônios da Shurek, o tigre branco de olhos cruéis da Emubai, era o príncipe herdeiro do Império Estrela Lu. No caminho de volta para a seita, Tang San pensou em muitas coisas. Depois de organizar os sentimentos em seu coração, ele sentiu ainda mais profundamente o quão longe a visão do grande mestre alcançava. Se ele ficasse fora por um tempo, isso não apenas diminuiria a tensão entre o Império Seldou e o rol dos espíritos, como também evitaria que ele se tornasse o alvo de várias flechadas se ele ficasse. Quem poderia dizer que o rol dos espíritos não enviaria assassinos contra ele? Agora, o rol dos espíritos ainda não sabia muito sobre a seita Tang que ele havia estabelecido. Se ele partisse, seria ainda mais fácil para a seita Tang se desenvolver de forma tranquila. Com o apoio da Escola Porcelana dos 7 Tesouros e da família imperial, a falta dele praticamente não seria um problema. Tendo pensado em tudo isso, Tang San decidiu que era hora de partir. Aumentar sua força e continuar desenvolvendo a seita Tang era a melhor escolha. A precipitação só levaria à ruína. Mesmo que a escola Céu Claro já tivesse 6 títulos Doulu. Depois de ouvir o que o Doulu Espada disse naquele dia, Tang San entendeu o motivo de seu avô escolher se isolar naquela época. No momento, podia-se dizer que a escola Céu Claro nunca teve tanta força nos últimos 100 anos. Mas na verdade, além do mestre da seita, Tang Xiao, os outros 5 anciãos eram apenas títulos Doulu. Com sua idade avançada, seria impossível ultrapassar o 95º nível. Mesmo o próprio Tang Xiao podia não alcançar o 99º nível em menos de 50 anos. Como eles poderiam enfrentar o rol dos espíritos assim? Quem poderia dizer quantas pessoas com poderes excepcionais o rol dos espíritos não estava escondendo? Inconscientemente, Tang San levou Xiao Wu de volta para a seita Tang. Assim que entrou pelos grandes portões, ele ouviu alguém gritando: "Ah, irmã Shenxian! Você não pode fazer isso comigo! Mesmo se você não concordar, você ainda não pode bater em mim. Certo? Pei. Quem é a sua irmã Shenxian? Por que você não morre de uma vez? Seu gordo maldito! Você teve a audácia de falar bobagens para o meu avô. Eu não vou jogar o seu jogo." Vendo a enorme sombra redonda que foi jogada em sua direção, Tang San não pôde evitar abrir um sorriso. Balançando a mão direita para se proteger, ele desviou o impulso do objeto para o lado. Antes de terminar seu movimento, uma silhueta branca com uma velocidade incomparável já o havia alcançado, dando um chute naquela sombra enorme. "Por que vocês estão brigando?" Tang San puxou Ma Onjun para o lado um tanto impotente.
Aquela figura redonda naturalmente era esse gordo. Ma Onjun era inteligente e se esquivou com rapidez, se escondendo atrás de Tang San e Xiao Wu, olhando de forma furtiva para aquela silhueta branca que já estava parada diante de Tang San, a neta do mestre do salão da velocidade Bai He, Bai Shenxian. Ela, por sua vez, cruzou os braços na altura da cintura, com uma aparência agitada, por causa da raiva. Seu rosto charmoso estava com duas cativantes manchas avermelhadas, como se fossem blues que a deixavam ainda mais bonita. Mesmo vendo o gordo escondido atrás de Tang San e Xiao Wu, ela não quis deixá-lo escapar. Gordo maldito! Volte aqui. Se você é capaz, então não se esconda atrás do mestre da seita. Primo, você tem que ficar do meu lado. Esse gordo maldito quer me matar. Tang San riu alto, dizendo com pressa: Certo. Certo. Eu vou te ouvir. Mas se acalme primeiro. Então me conte que tipo de atrocidade esse gordo cometeu para te deixar tão furiosa. Ma Onjun rapidamente colocou a cabeça para fora e estava prestes a dizer alguma coisa. Mas o olhar feroz de Bai Shenxian fez ele se calar. Isso era estranho. Muito estranho. Apesar de Ma Onjun costumar ser alegre e tranquilo, seu coração era tão duro quanto ferro. Entre os 7 demônios da Shiurek, ele só temia Daimubai e Tang San. Com outras pessoas, ele nunca concordaria em ficar em desvantagem. Mas diante do olhar irritado de Bai Shenxian, ele ficou sem palavras, como se fosse um cachorro com um rabo entre as pernas. Bai Shenxian fez beicinho irritada. Esse gordo maldito foi até o meu avô para me pedir em casamento e o meu avô concordou. Ele até queria que eu fosse mais legal com ele. Primo, você tem que ficar do meu lado. Esse gordo maldito com certeza não tem boas intenções. Eu prefiro me casar com um porco ou um cão a casar com ele. Ouvindo o que Bai Shenxian disse, Tang San também não pôde evitar ficar sem reação. O gordo fazer uma proposta de casamento direto a Bai He era algo que ele podia entender. Apesar de os métodos do gordo serem um tanto diretos demais. Se ele conseguisse a aprovação do patriarca, com certeza facilitaria muito as coisas. Mas o que deixou Tang San confuso foi o motivo de Bai He concordar. Ainda por cima, sem consultar Bai Shenxian. Isso era um pouco estranho. Mesmo se Bai Shenxian não pudesse se comparar a Xiao Wu, ela ainda era uma beldade extraordinária e tinha muitas opções. Além disso, a figura do gordo não era lá muito agradável. Será que era porque o gordo era o mestre de um dos salões da seita Tan? Impossível. Bai He era o chefe anterior do clã Minxi e também seu tio-avô. Vendo Bai Shenxian prestes a chorar, Tang San se apressou em dizer: Shenxian, o tio-avô realmente concordou com o casamento de vocês dois? Ela rapidamente assentiu. Eu não sei que tipo de poção esse gordo maldito deu para o meu avô. Mas ele realmente concordou. Eu fui discutir isso com o meu avô e ele até disse que esse gordo era uma boa pessoa e que eu me acostumaria a conviver com ele. Ele até me disse para ver as qualidades dele. Que tipo de qualidade esse gordo maldito tem? Parecer com um porco? Ma Onjun não conseguiu se segurar. Irmã Shenxian, você não pode dizer isso. Eu tenho várias qualidades. Todo mundo me elogia como um jovem cavalheiro imaculável. Um elegante jovem honesto e confiável. Eu acho que as suas bochechas são 3 vezes mais grossas do que os muros dessa cidade. Seu sem vergonha.
Eu nunca conheci ninguém tão sem vergonha quanto você. De qualquer forma, eu não vou me casar com você. Nem mesmo se o meu avô concordar. No pior dos casos, eu posso simplesmente fugir. Tang San balançou a cabeça impotente, dizendo: certo. Irmã Shenxian, não fique irritada. Eu vou conversar com o tio-avô. Se você não quiser isso, ninguém irá forçá-la. Nem mesmo o gordo. Ma Onjun olhou para Tang San com os olhos arregalados. Terceiro irmão. Você não está virando os cotovelos para o lado errado. Eu finalmente consegui a aprovação do ancião Bai. Tang San disparou um olhar significativo para o gordo. Os sentimentos são uma via de mão dupla. Não me diga que você realmente quer forçar Shenxian? Ma Onjun o encarou sem reação por um instante. Ele e Tang San estavam juntos há muito tempo e, vendo a expressão de Tang San, ele ficou sem palavras. Bai Shenxian relaxou bastante, olhando para Tang San e Xiao Wu ao seu lado. Então lançando um olhar feroz para o gordo atrás dele, dizendo: primo, eu vou pedir a sua ajuda nisso. Não importa o que acontecer. Você tem que ficar do meu lado. Tang San assentiu de leve. Não se preocupe. Como eu disse. Contanto que você não quiora isso. Ninguém irá forçá-la. Bai Shenxian foi embora alegre. Tang San era o mestre da seita Tang. Então suas palavras naturalmente tinham grande peso. Assim que Bai Shenxian desapareceu, Ma Onjun não pôde evitar perguntar: terceiro irmão. Você? Tang San olhou para ele, dizendo: melões forçadamente torcidos não são doces. Apesar de seus métodos serem diretos. Você não pode se apressar demais. Caso contrário, só irá obter o resultado oposto. O tio-avô já não concordou com a proposta? Assim, a única resistência vem da própria Shenxian. Eu vou te ajudar. Mas vai depender de você conseguir ou não ganhar o coração dela. O gordo assentiu com vigor. Terceiro irmão. Eu estou sendo sincero dessa vez. Eu prometo que vou ser bom com ela. Eu vou ouvir o seu conselho e definitivamente irei movê-la com a minha sinceridade. Apesar de dizer isso, sua expressão exibiu um pouco do seu desapontamento. Era evidente que ele não estava muito otimista. Em termos de aparência, ele não combinava nem um pouco com Bai Shenxian. Tang San abaixou a voz, dizendo algumas palavras perto do ouvido de Ma Onjun, que a princípio ficou surpreso. Mas no instante seguinte, sua tristeza se transformou em alegria. Terceiro irmão. Isso é verdade? Tang San assentiu. Entre nós 7 demônios da Shiurek, você é o único que ainda não tem um lugar para voltar. Se eu puder ajudá-lo, eu irei. Entretanto, como eu disse, o sucesso ainda dependerá de você. Mantenha em mente que os verdadeiros amigos são revelados em momentos de dificuldade. Você se lembra de como o pequeno Al ganhou o coração da Hongron? Mostre para ela a sua sinceridade. Deixando para trás uma Onjun ponderando animado. Tang San levou Xiao Wu para dentro da mansão do mestre da seita e mandou que os discípulos chamassem os mestres dos salões.
Não demorou muito para o mestre do Salão da Velocidade, Bai He, o mestre do Salão dos Remédios, Yang Wudi, o mestre do Salão da Defesa, Niu Gao e o mestre do Salão da Força, Tai Tan, assim como o mestre do Salão Marcial, Ma Onjun, e Ning Hongron e Oscar, que tinham posições do mesmo nível, se reunirem na sala de conferências da mansão do mestre da seita. Tang San estava sentado no assento principal e todos os outros também se sentaram após o cumprimentarem. A seita tinha suas regras e essa etiqueta era algo que os chefes dos 4 clãs de único atributo haviam exigido. Mestre do Salão Tai. Como que o ancião Lu Gao está ocupado? Tang San viu que Lu Gao não havia vindo com Tai Tan e o indagou. Tai Tan deu um sorriso torto. Lu Gao. Aquele velho está ainda mais obcecado com a forja do que eu. Nesses dias ele não tem prestado atenção em mais nada, a não ser supervisionar o trabalho dos discípulos do Salão da Força o dia inteiro. Entretanto, com a supervisão dele, eu posso aproveitar para relaxar. Tang San assentiu. Então se dirigiu a todo mundo. No momento, pode-se dizer que a nossa seita Tang já está no caminho certo. Logo, a primeira leva de armas ocultas será finalizada. No momento, nós ainda não temos planos de recrutar novos discípulos. Eu chamei todos vocês aqui dessa vez porque tenho algo importante para discutir com vocês. Eu conversei com o grande mestre hoje. No momento, nós 7 demônios da Shurek chegamos em um limite até certo ponto e, para continuar progredindo, teremos que tomar rotas alternativas. Eu planejo deixar os negócios da seita Tang temporariamente nas mãos dos anciãos e partir em uma viagem para um lugar adequado para cultivar por um tempo. Eu não pretendo ir sozinho. A Hongron, o Oscar e o Ma Onjun irão comigo. O mestre do Salão da Defesa, Niu Gao, disse: se esforçar na cultivação é uma coisa boa. Mas por quanto tempo você pretende ficar fora, mestre da seita? Tang San respondeu: eu também não sei. Há certos perigos no lugar para onde nós vamos. É o tipo de lugar que pode nos causar uma pressão benéfica para o aumento da nossa força. Mas eu não posso dizer quanto tempo nós vamos levar para voltar. Em relação à logística da seita, como a Hongron e o Oscar virão comigo, eu vou pedir para o mestre da escola Ning e a Vossa Majestade cuidarem da seita Tang. Ouvindo ele dizer que não sabia por quanto tempo ficaria fora, os 4 anciãos ficaram em silêncio. Depois de muito tempo, Yang Wudi tomou a liderança em dizer: mestre da seita, vocês podem ir. Deixem a seita Tang conosco. Onde a seita Tang estiver, nós também estaremos lá. Ele falou como se estivesse falando da sua lança partidora de almas. Onde a pessoa estivesse, a lança também estaria. Se a lança se quebrasse, a pessoa morreria. Mesmo que Yang Wudi não fosse de falar muito, suas palavras tinham grande peso. Tai Tan disse: mestre da seita, nós entendemos. Você vai cultivar para se tornar mais forte a fim de enfrentar o rol dos espíritos no futuro. Mas você não pode se esquecer de que, como mestre da seita Tang, você carrega uma grande responsabilidade. A seita Tang não pode permanecer como um dragão sem cabeça por muito tempo. Tang San assentiu.
parafraseando o que o grande mestre havia lhe dito sobre as circunstâncias atuais do continente. Eu entendo as suas preocupações. O ancião Yang já enfrentou os inimigos do rol dos espíritos comigo e eu acredito que todos vocês entendem o poder imenso que o rol dos espíritos possui. Independentemente de como nós olharmos para a situação, estamos em total desvantagem. A seita Tang precisa de poder e se nós da geração mais jovem não crescermos logo, no futuro ficaremos cada vez mais passivos. Eu já pensei bastante sobre isso e acredito que não importa quais serão os perigos que nós enfrentaremos, definitivamente conseguiremos voltar em segurança. Depois de gastar alguns minutos pensando, Taitan disse com firmeza: então está bom. Mestre da seita, pode ir sem preocupações. Deixa a seita Tang conosco. Nós combinaremos as drogas do Salão dos Remédios com as armas ocultas do nosso Salão da Força como discutimos antes e faremos uma excelente leva de armas ocultas. Primeiro nós equiparemos a escola porcelana dos 7 tesouros. Então nós mesmo. O que nós fizermos além disso? Venderemos para a família imperial de Seldou. Nós precisaremos de um bom tempo para produzir grandes quantidades de armas ocultas. Mas eu acredito que quando você voltar, a nossa seita Tang já estará estabelecida de verdade. Tang San disse. Eu já conversei com o professor sobre isso. No futuro, a seita Tang só irá recrutar discípulos que forem testados pela Academia Shurek e tiverem a recomendação do professor. Dessa forma, nós conseguiremos manter a qualidade dos nossos discípulos. Com eu e o Maon Jun fora, o salão marcial será temporariamente deixado nas mãos do tio Niu Ben. Entre os discípulos da segunda geração dos 4 clãs de único atributo, Niu Ben era o mais extraordinário. Em seguida, eles discutiram sobre as direções do futuro desenvolvimento da seita Tang e alguns outros detalhes. Tang San não pretendia ficar fora por pouco tempo e antes de partir, ele precisava deixar suas intenções claras para os 4 anciões e garantir que a seita Tang continuaria saudável durante esse tempo. Como o grande mestre havia dito, a seita Tang já estava no caminho certo. Tanto a escola porcelana dos 7 tesouros, quanto a família imperial de Seldou iriam apoiá-la incondicionalmente. Mas o quão longe ela seria capaz de chegar no futuro ainda dependeria do que ele e os outros conseguissem realizar. Uma seita com o título do Olu era totalmente diferente de uma sem um. E uma seita com um excelente título do Olu se destacaria ainda mais. Todos os 7 demônios da Shurek possuíam um grande potencial e o maior problema que Tang San estava enfrentando agora era como transformar esse potencial em força suficiente para enfrentar o rol dos espíritos. Ao cair da noite, Tang San já havia voltado para sua casa com uma Xiao Wu adormecida em seus braços e estava prestes a começar a cultivar quando ouviu o som de passos. Do lado de fora, uma voz baixa perguntou: Mestre da seita, você está dormindo? Tang San saiu do quarto, chegando à sala de estar do lado de fora. Ancião Yang, pode entrar. Ele já imaginava que Yang Wudi viria conversar com ele. Ele só não sabia quando. Yang Wudi abriu a porta e entrou. Ele sempre foi uma pessoa direta, assim como sua lança partidora de almas. Mestre da seita, eu preciso te contar uma coisa. Tang San gesticulou para ele se sentar. Pode falar. Por favor. Yang Wudi não se sentou, murmurando alguma coisa para si mesmo por um instante. Então dizendo:
Você não achou estranho como eu fui capaz de neutralizar o veneno do imperador? Tang San respondeu. Provavelmente porque aquele veneno tinha alguma coisa a ver com o Salão dos Remédios. Ou talvez eu devesse dizer que ele estava relacionado ao clã Puxi do Ancião. Isso não importa. Se o ancião não quiser falar sobre isso, então não diga nada. Eu confio em você. Yang Wudi balançou a cabeça, dizendo: Não. Eu preciso te contar sobre isso. Eu não quero que a futura relação entre a seita Tan e o Império Seldou seja afetada por algum traidor do clã Puxi. Traidor? O coração de Tang San tremeu, já formulando alguns palpites. O olhar de Yang Wudi revelou um traço de frustração. Era a primeira vez que Tang San via uma expressão como essa nesse velho homem convicto. Isso mesmo. O veneno administrado no Imperador foi feito pelo nosso Salão dos Remédios. Na verdade, é melhor dizer que ele era o veneno proibido do clã Puxi. O chamado de 7 belas cores. Esse veneno é feito de 7 ervas originalmente inofensivas misturadas. Sua principal característica é como ele fica escondido. Porque os 7 materiais usados na sua composição são inofensivos sozinhos e podem ser introduzidos um de cada vez de acordo com a prescrição. Mesmo a pessoa mais cuidadosa do mundo pode acabar intoxicada. Além disso, se as 7 ervas forem colocadas na comida, ela vai se tornar venenosa no mesmo instante. Mas no início, não é um envenenamento violento. Ele apenas irá causar uma dor constante. As 7 belas cores irá constantemente corroer a vitalidade da vítima, até sua vida acabar. Capítulo 198. A origem de 3 Doulus inigualáveis. Tang San percebeu o tom abatido da voz de Yang Wudi. Enquanto ele falava, suas roupas balançaram, como se ele estivesse tentando desesperadamente suprimir suas emoções. Por haver várias formas de mistura, um veneno composto é o mais difícil de neutralizar. Ainda mais esse veneno que foi estudado e desenvolvido após anos de pesquisa do clã Puxi. Ninguém seria capaz de neutralizá-lo. Mesmo uma erva medicinal divina só seria capaz de suprimi-lo por um tempo. Então ele voltaria com ainda mais força. Se não fosse por Dugubo usar seu veneno para combatê-lo, mesmo 10 imperadores Shuei teriam morrido. Depois de descobrirmos esse veneno, nós sentimos que ele era muito brutal. Por isso passamos a tratá-lo como uma das nossas drogas tabu. Naquele ano em que a escola Céu Claro se isolou, nós 4 clãs de único atributo não tivemos escolha a não ser nos separar por causa dos ataques do Hall dos Espíritos. Durante o conflito, meu único filho morreu, enquanto meu irmão mais novo, Yang Wushuan, foi capturado e eu nunca mais ouvi falar dele. Entretanto, só eu e meu irmão éramos capazes de preparar esse veneno. O que significa que ele ainda está vivo e se tornou um lacaio do Hall dos Espíritos. Depois de dizer isso, Yang Wudi pausou por um instante com o que parecia ser chamas negras ardendo em seus olhos. Eu preferiria morrer a me tornar um lacaio do Hall dos Espíritos. Tang San soltou um leve suspiro. A vida é preciosa. Talvez ele tenha enfrentado certas dificuldades. Esse é um assunto entre a escola Céu Claro e o Hall dos Espíritos. Então não se preocupe muito com isso, ancião. Yang Wudi encarou Tang San em silêncio por um tempo antes de dizer: líder da seita. Se no futuro nós cruzarmos com ele, por favor, me permita matá-lo pessoalmente.
Depois de dizer isso, sua expressão se tornou ainda mais fria enquanto ele se curvava diante de Tang San. Então saiu da sala a passos largos. Vendo a figura fria e solitária de Yang Wudi de costas, Tang San suspirou internamente. O temperamento do velho bode continua ruim como sempre. A voz que de repente soou atrás dele deu um susto em Tang San. Focando seu olhar, ele correu para a entrada do quarto onde Xiao Wu estava dormindo. A forma como essa pessoa chegou ali tão furtivamente sem ninguém perceber arrepiou os cabelos de Tang San e o fez suar frio. Sou eu. Num piscar de olhos, já havia uma pessoa parada ao lado de Tang San e era o mestre do Salão da Velocidade. Bai He. Após descobrir que era um amigo, Tang San não pôde evitar soltar um suspiro de alívio. Tio, não me assuste desse jeito. Eu estava me perguntando quem poderia ter esse tipo de habilidade. Apesar de eu não estar prestando atenção nisso, minha força espiritual estava espalhada por um raio de 100 metros. A única pessoa que poderia ser capaz de se aproximar sem eu perceber deveria ser você. Bai He disse com um sorriso. Não dependa tanto da sua força espiritual. Todos os tipos de habilidades de observação têm suas fraquezas e a força espiritual não é exceção. Assim que minha velocidade alcança certo nível e com a ajuda de algumas técnicas. A menos que você estivesse me procurando, seria muito difícil você sequer me perceber. Tang San também sorriu e respondeu. Entre os mestres dos espíritos, eu temo que não exista ninguém capaz de competir com a sua velocidade. Mas o que você queria dizer com aquilo de antes? Yang Wudi. Ele. Bai He disse com um suspiro. O clã Puxi a princípio era liderado por dois patriarcas, Yang Wudi e Yang Wuxuan, que dependiam bastante um do outro quando eram jovens. Mesmo quando Yang Wuxuan foi capturado. Isso aconteceu porque ele estava protegendo Yang Wudi. A relação entre eles era muito boa. Líder da seita. Se no futuro nós realmente encontrarmos com ele, você pode poupar a vida dele por mim? Tang San assentiu com a cabeça em silêncio. Bai He continuou. Mas meu propósito original não era falar sobre o velho bode e sim sobre a Shenxian. Ela falou algumas besteiras para você hoje. Não falou? Tang San balançou a cabeça enquanto falava. Aquilo não pode ser realmente considerado besteira. Eu só não consigo entender como é que o gordo conseguiu te convencer a dar a sua preciosa neta em casamento para ele? Ou você estava apenas brincando com ele? Bai He suspirou de novo enquanto dizia. Como eu poderia brincar sobre esse tipo de coisa? Eu realmente concordei. Não por causa da relação entre vocês, mas por causa do futuro do meu clã Menchi. Eu só estipulei uma condição para o Ma Onjun. Que se no futuro ele e a Shenxia tivessem filhos, um dos meninos deveria assumir a posição de patriarca do clã Menchi e carregar o sobrenome Bai. Depois de ouvir isso, Tang San entendeu no mesmo instante o que estava acontecendo. Parecia que esse seu tio já havia pensando em tudo. Apesar de o gordo ter uma aparência inferior à de Shenxian, não se podia esquecer que seu espírito era uma fênix. Em termos de qualidade, ele poderia até mesmo rivalizar o Serafim. Mesmo que houvesse uma diferença de qualidade, ela era tão pequena quanto um fio de cabelo. Ainda mais, a fênix era o rei dos pássaros. Apesar de o espírito do clã Menchi, o andorinhão mongol,
ser rápido. Comparado a Fênix, ele ainda era muito lento. Baer pretendia usar Maonjum para melhorar o espírito herdado pelo clã Menchi. Não era de se admirar que ele estivesse disposto a sacrificar a felicidade de Xinxian por isso. Além do mais, não era uma certeza de que ela teria que se sacrificada. Com Tang San por perto, como Maonjum se atreveria a tratá-la mal? A decisão de Baer só foi tomada após cuidadosa consideração. Todo mundo tem seus próprios desejos egoístas. Em relação a isso, Tang San não tinha mais nada a dizer. Então é assim. Se o gordo concordou com isso, por mim também não é problema. Entretanto, eu tenho certeza que você também quer que a Xinxian seja feliz. Certo? Quando nós partirmos para treinar dessa vez, tirando ele, todos nós estaremos em casais. Então nós vamos levar a Xinxian junto. Assim os dois podem se conhecer melhor. O gordo com certeza também irá cuidar bem dela. O que você acha? Era possível ouvir a alegria de Baer em sua voz enquanto ele sorria amargamente. Minha única preocupação é de que ela não seja capaz de aguentar isso. Desde pequena eu sempre a mimei demais. Mas em relação a talento para a cultivação, ela também foi bem abençoada. Tang San disse com um sorriso. Então está decidido. Antes Tang San havia prometido para Maonjum trazer Bai Xinxia nessa viagem de treinamento. Sentimentos precisavam ser desenvolvidos com o tempo. Mas a possibilidade de surgir algo entre os dois ainda dependeria do próprio Maonjum nos dias que viriam. Apesar de ela não ter muito poder de ataque, nem de defesa, ela era rápida e com certeza era uma batedora qualificada. Em condições normais, sua velocidade seria o suficiente para ela se proteger. 3 dias mais tarde, após Tang San resolver todos os assuntos da seita Tang, ele partiu da cidade de Seldou com Xiao Wu e o artesão divino Lu Gao. Antes de ir para a ilha do Deus do Mar, ele precisava voltar para a escola Céu Claro. Hall dos Espíritos. Palácio do Pontífice Supremo. Era como se a sala de reuniões principal, ocupada por apenas 3 pessoas, estivesse coberta por uma camada de gelo. A pessoa sentada no trono do pontífice não era ninguém menos que Bibi Dong. Enquanto a Gao Liena estava parada em silêncio ao seu lado. A última pessoa presente, com cabelos loiros e agora usando roupas femininas, era a valente e formidável Qian Renshui. Ela estava a uns 10 metros de Bibi Dong e elas permaneceram em silêncio por um bom tempo. O olhar penetrante de Bibi Dong não saiu de cima de Qian Renshui, que também a encarava de volta. Apesar de nenhuma palavra ser trocada, a pressão emitida pelas duas fez com que a Gao Liena tivesse dificuldade de respirar. Liena, você pode sair primeiro. Com um aceno de mão, algo pareceu surgir nos olhos de Bibi Dong, mas então desapareceu no mesmo instante. Internamente, a Gao Liena soltou um suspiro de alívio e aceitou a ordem de forma respeitosa antes de sair da sala com pressa. Só depois de já estar do lado de fora que ela percebeu que estava coberta de suor. Ela seguia Bibi Dong há muitos anos, mas nunca havia visto alguém se atrever a encará-la daquela forma. Quem diabos era aquela mulher? Ela não parecia muito mais velha do que ela própria, mas se portava de forma tão imponente.
Aquele tipo de aura forte e dignificada não parecia vir do seu espírito, mas sim dela mesma. Após a Gauliana sair, apenas Bibi Dong e Qian Renshui restaram na sala de reuniões do Hall dos Espíritos. Bibi Dong lentamente se levantou e começou a andar um passo de cada vez na direção de Qian Renshui, que tinha um físico muito parecido com o dela. Qian Renshui não recuou diante do avanço dela. Ao invés disso, continuou com sua expressão indiferente e seu olhar se tornou ainda mais afiado. Um sentimento complexo passou pelos olhos de Bibi Dong e de repente ela pareceu perder toda a sua imponência. Suspirando, ela disse: "O que está feito? Está feito. Nós sempre podemos começar de novo. No quadro geral, nós ainda temos a vantagem absoluta de qualquer forma." Qian Renshui respondeu de forma fria: "Eu não perdi para o Tang-san. Eu só perdi para você. Se você não estivesse com tanta pressa, por que eu correria o risco de adiantar os meus planos?" "Irmã." As últimas palavras foram quase berradas enquanto ela propositalmente as alongava com um tom repleto de desprezo. "Irmã?" Raiva passou pelos olhos de Bibi Dong. "Muito bem. Lembre-se disso. De agora em diante, você deve me chamar desse jeito." Qian Renshui bufou. "Não. Eu acho que prefiro continuar te chamando de Pontífice Suprema. Afinal, nesse mundo, eu só tenho um parente, que é o vovô. Além do vovô, eu não considero mais ninguém como membro da minha família." "Você mesma não disse isso antes?" "O meu nascimento foi um erro. Ele já morreu e você também já obteve o que queria. Mas é melhor você se lembrar de que você é você e eu sou eu. De agora em diante, eu agirei por conta própria. Você cuida do seu rol dos espíritos e eu vou cuidar do meu rol dos anciãos e do Palácio Doulu. Você não terá mais o direito de usar nenhum dos anciãos do rol dos anciãos." "O que você disse?" O olhar de Bibi Dong de repente recuperou sua dureza. Uma repentina onda de pressão irrompeu pela sala na direção de Qian Renshui, a fazendo recuar alguns passos numa tentativa de recuperar o equilíbrio. Sob a imensa pressão de Bibi Dong, sangue escorreu do canto de sua boca. Mas o sorriso frio em sua cara não diminuiu nem uma fração. Vendo sangue escorrendo dos lábios dela, Bibi Dong ficou um pouco chocada e seu poder espiritual oscilou enquanto ela o recolhia. "Apenas vá. Vá visitar o seu avô. Se ele concordar com isso, então eu também não terei nada a dizer sobre o assunto." Nesse ponto, de repente pareceu que Bibi Dong havia envelhecido 10 anos. Apesar de ela ser mais de 20 anos mais velha do que Qian Renshui, baseado apenas em suas aparências, essa diferença parecia ser muito menor. O olhar frio de Qian Renshui passou por Bibi Dong enquanto se virava e ela saiu sem olhar para trás. As portas da sala foram fechadas com força atrás dela, emitindo um alto bang, como se as separasse em dois mundos diferentes. Parecendo ter perdido toda a sua energia, Bibi Dong colapsou sobre seu trono, com lágrimas escorrendo de seus olhos sem parar. Quem poderia imaginar que essa Pontífice Suprema tão insensível também tinha um lado fraco? Hall dos Anciãos. Essa era a maior construção dentro do Palácio do Pontífice Supremo e também representava a mais poderosa força de combate do Hall dos Espíritos. Ao entrar nessa enorme construção em forma de domo,
A primeira coisa vista era um gigantesco salão com quase 30 metros de altura dividido em 3 andares e cada andar era constituído de 10 salas, exceto em algumas circunstâncias especiais. Para ser admitido nesse lugar era preciso ter poder espiritual do 90º nível ou acima. Em outras palavras, ter a força de um título doulu. Essa era a verdadeira autoridade mais elevada do rol dos espíritos. Até o pontífice poderia ser detido por eles. Se os anciãos ali trabalhassem juntos, eles seriam capazes de aniquilar uma cidade em menos de um dia. Isso não era de forma alguma um exagero. Nessa hora, o rol dos anciãos estava bem silencioso e não havia um único criado ao redor. Quando entrou nesse hall, Qian Renshui sentiu arrepios. No meio dele havia uma enorme construção dourada. Uma estátua de um serafim de 10 metros de altura. Um homem estava parado diante dela em silêncio, com as costas viradas para a porta e olhando para a estátua. De costas, era possível ver que ele era bem alto, mas não muito robusto e usava uma veste cinza com seu longo cabelo negro bem penteado para trás. Parado ali, ele causava uma sensação estranha. Qian Renshui, que possuía o espírito serafim, claramente conseguia sentir que não havia distinção entre a pessoa parada ali e a estátua. Toda a luz que entrava pelas janelas parecia convergir sobre ele e apesar de estar vestido de forma simples, ele ainda inspirava respeito. Vovô. Enquanto estava parada na porta, ela caiu no chão com um tum, sem conseguir mais manter seu olhar frio. Lágrimas escorreram sobre suas bochechas. O homem de cinza lentamente se virou e a aura especial que ele estava emitindo de repente desapareceu. Ele parecia muito belo, entre seus 30 e 40 anos, além de ter um leve sorriso no rosto. Sua aura pacífica e tranquila causava uma sensação de conforto. Ainda assim, o estranho era que mesmo se um título doulu estivesse presente, ele não seria capaz de sentir o menor traço de flutuações de poder espiritual vindo desse homem. Ele deu um passo à frente no instante seguinte. Já estava na frente de Qian Renshui. Seus movimentos não foram rápidos. Mas no momento em que chegou, ela já estava em seus braços enquanto chorava em voz alta. Mesmo as pessoas mais fortes têm seu lado fraco. Se Bibidon não era exceção, como Qian Renshui poderia ser diferente? Agindo como Shue King por 10 anos. A pressão que ela enfrentou e a juventude que ela sacrificou, só ela mesma poderia entender de verdade. Você já visitou? O homem de cinza acariciou o cabelo dourado de Qian Renshui de forma gentil. Ela apenas assentiu com a cabeça em silêncio. Então ele disse com uma voz suave: ela também carrega suas próprias dores. Afinal, em primeiro lugar, isso não foi culpa dela. Os sentimentos dela para com você não são como você imagina. Qian Renshui ergueu a cabeça e olhou para a única pessoa que ela considerava como sua família. Vovô. Não me diga que nem você quer me ajudar? O homem de cinza suspirou. Não é isso. A verdade é que eu não tenho como te ajudar. Apesar de ser mais radical, ela não cometeu nenhum erro. Ainda mais, ela também é a Pontífice Suprema do rol dos espíritos e sua influência já ultrapassou a minha. O que? Qian Renshui ficou tão chocada que até suas lágrimas pararam de escorrer. E se isso não pode ser verdade? Ele sorriu em resposta.
dizendo carinhosamente: Pequena Xué, você precisa se lembrar de que nesse mundo, os fortes consomem os fracos. Quem for o mais forte terá a palavra final. Mesmo dentro do rol dos espíritos não há exceções. A força dela já não é inferior à minha. Além disso, ela ainda é tão jovem. Talvez ela seja a primeira em tantos anos a alcançar outro nível. Para não mencionar que o primeiro e o segundo sacerdotes já declararam seu apoio a ela. Até eu fiz isso. Ela será capaz de levar o rol dos espíritos a alturas ainda maiores. O que você precisa fazer é apoiá-la adequadamente ao invés de se opor a ela. Na verdade, o seu talento já ultrapassou muito do seu pai. Não apenas por causa do espírito serafim que você herdou dele, mas também por causa do talento que você herdou da Bibidon. Afinal, ela é a sua mãe. Qian Renshui ficou ali como que em transe de boca aberta por muito tempo. O homem de cinza também não disse mais nada, lhe fazendo companhia em silêncio e dando tempo para ela pensar. Com a cara pálida e o olhar instável. De repente ela ergueu a cabeça e disse para o homem de cinza: Vovô, deixe-me fazer um último pedido. Ele franziu as sobrancelhas, sentindo que ela estava emocionalmente instável no momento. Mas ainda assentiu com a cabeça. O olhar dela de repente endureceu enquanto ela falava com seriedade. Eu quero me tornar a anciã do julgamento do rol dos espíritos. O homem de cinza perguntou surpreso. É por causa daquele rapaz que te derrotou? O ancião do julgamento do rol dos anciãos só ficava atrás dos sacerdotes. Os sacerdotes não tinham permissão para participar das operações do rol dos espíritos. Enquanto o papel do ancião do julgamento era derrotar os oponentes poderosos que se opusessem ao rol dos espíritos. Qian Renshui assentiu. A partir de hoje, eu não me envolverei mais nos assuntos do rol dos espíritos. Além disso, ela não é minha mãe. Ela nunca foi. Ainda não é e nunca será. Eu jamais a perdoarei. Se não fosse por você, eu temo que ela já teria me matado há muito tempo atrás. Eu só tenho o vovô. Eu não tenho mãe. Escola céu claro. O vento cortante e congelante assolava os cumes das montanhas. Tang San precisou usar seu próprio corpo para proteger Xiao Wu dele. Na sua frente estava o líder da escola céu claro. O Doulu Céu Uivante Tang Xiao, que estava com as mãos atrás das costas enquanto observava a cordilheira, segurando Xiao Wu de forma gentil. Tang San disse de coração: Tio. Obrigado. Quando chegou à escola céu claro, a princípio as coisas não foram muito bem. Depois de se isolar, a eles não permitiam mais a entrada de ninguém de fora. Então Tang San não pôde levar Xiao Wu e Lu Gao com ele até Tang Xiao conseguir convencer os outros a permitir a entrada deles. Tang Xiao olhou para Tang San e sem se conter de exibir sua admiração, disse: Não. Ao invés de dizer que eu te ajudei, você mesmo foi quem se ajudou. Depois de tão pouco tempo você já conseguiu cumprir uma das 3 condições estabelecidas pelos anciãos, obtendo um anel de espírito de 100.000 anos enquanto ainda é um imperador espiritual. Você já se esqueceu da cara dos anciãos quando eles viram aquele anel de espírito vermelho? Enquanto se lembrava da expressão atônita dos 5 anciãos, Tang Xiao não pôde evitar dar um leve sorriso. Entretanto, Tang San não conseguia fazer o mesmo.
vendo Xiao nos seus braços. A única coisa que ele sentia era uma dor no coração. Apesar de saber que a alma dela estava no anel de espírito e poderia ser devolvida ao seu corpo por um breve intervalo de tempo todos os dias, ele ainda não permitia que Xiao fizesse isso tão frivolamente. Afinal, ela havia desistido de sua vida para salvar a dele. Agora que havia uma chance de ela ser ressuscitada, como ele poderia correr esse risco? Tio. O Sênior Lugal veio incomodá-lo dessa vez porque apenas com seu martelo céu claro ele poderá completar esse trabalho. E só depois de essas armas ocultas serem terminadas é que nós teremos a capacidade de enfrentar o rol dos espíritos. Tan Xiao assentiu com a cabeça, dizendo: Eu entendi. Não diga nada aos outros membros da escola sobre a sua seita Tan para evitar mal-entendidos. Em primeiro lugar, foi a escola Céu Claro quem desapontou os 4 clãs de único atributo. No futuro, quando a sua seita prosperar, isso também poderá ser considerado uma forma de compensação para eles. Tan San disse: Tio. Não muito tempo atrás o Doulu Espada mencionou que o rol dos espíritos tem uma pessoa que já alcançou o 99º nível. Mas ele não entrou em muitos detalhes. Você sabe mais alguma coisa sobre isso? Ouvindo as palavras de Tan San, o corpo de Tan Xiao tremeu de leve com um sentimento indeterminado em seus olhos. Tan San não conseguiu ver que ele até mesmo havia involuntariamente cerrado os punhos. Como eu poderia não saber? Se não fosse por ele. Você acha que a nossa escola Céu Claro teria medo do rol dos espíritos? Se não fosse por ele. Quem se atreveria a dizer que possuía a capacidade de derrotar a nossa escola Céu Claro? Dizendo isso, a respiração de Tan Xiao ficou bem pesada e levou bastante tempo para ele se acalmar. Você já deve saber disso, já que o Doulu Espada falou sobre a existência dele. Ele também deve ter te contado sobre a diferença entre os vários níveis de títulos Doulu. A nossa escola Céu Claro uma vez já teve um título Doulu do 99º nível. Ele e o sumo sacerdote do rol dos espíritos uma vez foram conhecidos como os 2 mestres dos espíritos mais fortes do mundo. Um pico intransponível para os outros. Ele era o meu avô. O que significa que ele era o seu bisavô? Tang Shen. Naquela época ele era o Doulu Céu Claro e nós éramos o clã mais forte debaixo do sol. Enquanto o sumo sacerdote do rol dos espíritos era o ancião do julgamento e também o executor número 1 do rol dos espíritos. Qian Daoliu. Eles várias vezes se enfrentaram e estavam em níveis similares. O espírito de Qian Daoliu era o mesmo que o dessa Qian Renshui que você mencionou. Um serafim. Então o meu bisavô. Tan San perguntou hesitante. Tan Xiao deu um sorriso amargo. Eu não faço ideia. Em termos de força, o seu bisavô estava uma fração acima de Qian Daoliu. Embora a diferença fosse bem pequena. Mas em termos de qualidade do poder espiritual, o serafim com certeza é melhor do que o nosso martelo Céu Claro. O que permitia que Qian Daoliu enfrentasse o seu bisavô apesar de sempre estar atrás no quesito cultivação. Entretanto, cerca de 50 anos atrás, seu bisavô e o Qian Daoliu já haviam se retirado da visão pública. À medida que a geração mais velha foi morrendo, a quantidade de mestres dos espíritos que os conheciam foi diminuindo cada vez mais. 20 anos atrás, quando seu avô decidiu isolar o clã, não foi porque a escola Céu Claro estava com medo do rol dos espíritos. Foi porque o seu bisavô não estava mais aqui.
Caso contrário, mesmo se houvesse pessoas mais fortes do lado do rol dos espíritos, nós ainda teríamos a chance de virar o jogo. Mesmo que Liu jamais se atreveria a lutar contra nossa escola Céu Claro com facilidade. Meu bisavô também foi para algum lugar distante? Para onde ele foi? Tan Xiao balançou a cabeça, dizendo: Eu não sei. Ninguém sabe. Antes de partir, seu bisavô teve uma discussão de 2 horas com o seu avô e depois desapareceu como o vento. Antes de morrer, meu pai me disse que seu bisavô havia partido para ir em busca do próximo nível. O que implicaria que ele havia progredido ainda mais do que Qian Daoliu. O coração de Tang San tremeu. Ele se tornou um deus do 100º nível? Tan Xiao balançou a cabeça de novo. Ninguém sabe o que acontece depois que alguém alcança o 100º nível. Já faz 30 anos desde que ele se foi. Outras pessoas podem não saber disso. Mas se o rol dos espíritos nos atacar enquanto ele não estiver por perto, mesmo a nossa chamada Escola número 1 não terá chance de fazer alguma coisa contra eles. Esse foi o motivo de seu avô decidir isolar o clã. Nós já estamos esperando há 30 anos e seu bisavô ainda não voltou. O que só deixa duas possibilidades. Ou ele conseguiu ultrapassar o 100º nível e entrou no próximo estágio. Ou ele falhou e... Apesar de Tan Xiao não terminar a frase, Tang San sabia o que significava falhar em atravessar essa barreira. Então esse Qian Daoliu ainda está no rol dos espíritos? Tang San indagou. Tan Xiao respondeu confiante. Com certeza. Quando seu bisavô partiu, ele mal parecia ter 30 anos de idade. Depois de alcançar o 99º nível, você pode viver normalmente por pelo menos mais 200 anos. O seu bisavô também mencionou que Qian Daoliu era um grande covarde. Apesar de ter um bom espírito, ele nunca se atreveu a arriscar sua vida e avançar. Então, se ele ainda estiver vivo, ele deve continuar dentro do rol dos espíritos. Apesar de ser possível que ele não se incomode mais com os assuntos deles, ele com certeza ainda está lá. Além disso, o seu pai matou o Pontífice Supremo anterior, que era o único filho de Qian Daoliu. Ele provavelmente não deve ligar para a maioria dos assuntos. Mas depois de seu único filho ser morto, como ele poderia apenas ficar sentado e esperar? O confuso Tang San perguntou. Então de que adianta esse isolamento? Como isso poderia impedir Qian Daoliu de se vingar? Tan Xiao respondeu com um suspiro. Isso foi o que o seu bisavô deixou para trás. A montanha onde nós estamos morando foi o lugar da última batalha entre ele e Qian Daoliu. Quando perdeu, ele prometeu ao seu bisavô que daquele dia em diante, ele e o rol dos espíritos jamais pisariam nela de novo até o dia em que ele fosse capaz de superá-lo. Esse é o verdadeiro motivo do isolamento da escola Céu Claro. Caso contrário, mesmo se nós nos escondêssemos em algum outro lugar, o rol dos espíritos já teria vindo bater na nossa porta muito tempo atrás. Tang San entendia que se Tan Xiao estava disposto a lhe contar isso, significava que ele já havia obtido o reconhecimento da escola depois de voltar e mostrar aquele anel de espírito de 100.000 anos para os anciãos. Tio, pode ser um pouco de presunção da minha parte te perguntar isso. Mas qual é o seu nível atual? Tan Xiao respondeu com um sorriso gentil. Atualmente eu estou para ultrapassar a barreira do 97º nível. Eu não sei se serei capaz de alcançar o mesmo nível do meu avô nessa vida. Na verdade, o seu pai era quem tinha mais chances de conseguir isso. Mas ele, chegando nesse ponto,
O brilho em seus olhos desapareceu. Tang, ao ter perdido 2 membros e desistido de 2 ossos espirituais, significava que ele jamais poderia sequer sonhar em ultrapassar aquele ápice. O olhar de Tang San vacilou. Quando eu voltar? Primeiro irei visitar meu pai e minha mãe. Então eu vou ficar fora por um tempo. Eu e meus companheiros iremos treinar em um lugar difícil e provavelmente vai demorar alguns anos para nós voltarmos. Tan Xiao ficou surpreso. Vocês vão treinar em algum lugar? No norte? Tang San balançou a cabeça. Afinal, não havia muitas coisas que ele precisava esconder de Tan Xiao. Eu não tenho certeza se você já ouviu falar desse lugar. Mas ele se chama a Ilha do Deus do Mar. O quê? Tan Xiao gritou chocado. Você está indo para a Ilha do Deus do Mar? Tang San olhou para Tan Xiao surpreso. Tio, você conhece esse lugar? Tan Xiao deu um sorriso amargo. Como eu poderia não conhecer? Seu pai e eu uma vez fomos para lá levar uma carta do seu bisavô para o chefe da Ilha do Deus do Mar. A Doulu, o Deus do Mar Bo Saishi. Tan San. Esse não é um lugar para brincar. Tendo ouvido que Tan Xiao uma vez esteve lá, Tang San ficou animado. Afinal, naquela época o grande mestre era meio fraco, já que seu pai e seu tio estiveram lá antes. As coisas que eles viram com certeza foram diferentes do que o que as pessoas do Hall dos Espíritos viram. Tio, por que você não me conta mais sobre a ilha? Tan Xiao disse com seriedade. A Ilha do Deus do Mar. Mesmo seu bisavô tinha que ter cuidado diante da Doulu, o Deus do Mar. Bo Saishi. A força dela estava no mesmo nível da dele de Qian Daoliu. Apenas por ela nunca ter saído da ilha que seu nome não se tornou tão conhecido. Naqueles dias, quando nossa relação com o Hall dos Espíritos ainda era harmoniosa, Qian Daoliu e seu bisavô foram explorar a Ilha do Deus do Mar juntos. Lá, eles encontraram com a Doulu, o Deus do Mar Bo Saishi, com quem eles lutaram por 3 dias e 3 noites, causando terremotos e tsunamis. Você consegue imaginar qual foi o resultado final? Vendo a expressão séria na cara de Tan Xiao, Tan San disse perplexo. Não me diga que os dois perderam. Tan Xiao assentiu com força. Isso mesmo. Tanto seu avô quanto Qian Daoliu perderam. É claro que, considerando suas identidades, eles não enfrentaram Bo Saishi juntos. Nem lutaram um logo após o outro. Mas nesses 3 dias, os dois a enfrentaram e perderam. E ainda por cima foi de forma completamente unilateral. Tan San perguntou chocado. Mas você não disse que eles estavam no mesmo nível que essa Bo Saishi? Tan Xiao disse com um suspiro. Aquele lugar era a Ilha do Deus do Mar e também o território da Doulu, o Deus do Mar. Quando seu bisavô enviou a mim e a seu pai para lá, ele nos disse que a força dela não podia se comparar à dele e era até um pouco menor que a de Qian Daoliu. Mas dentro da Ilha do Deus do Mar, se não fosse alguém do 100º nível, mais ninguém seria capaz de derrotá-la. Porque seu poder lhe permitia controlar o oceano e contar com as forças dos céus e da terra. Dessa forma, seu bisavô era páreo para ela. Tang San respirou fundo para disfarçar sua surpresa. Mestres dos espíritos ainda eram humanos afinal, sendo capaz de mover até os oceanos. Que tipo de poder assustador ela devia possuir? Tang San nunca havia visto o oceano antes. Mas ele podia imaginar a expansão azul se estendendo até onde a vista podia alcançar sem fim. Com sua força atual,
Esqueça o oceano. Ele mal era capaz de controlar um pequeno corpo de água. Poder. Isso era poder de verdade. Vendo o choque nos olhos de Tang San, Tang Xiao continuou. A Ilha do Deus do Mar na verdade é um lugar muito bonito. Há milhares de mestres dos espíritos vivendo lá sob a Doulu, o Deus do Mar, que se referem a si mesmos como filhos do mar. Enquanto a Doulu, o Deus do Mar, é considerada a mensageira dos oceanos e seu espírito é o próprio Deus do Mar. Caso contrário, mesmo se Bo Saishi ultrapassasse o 100º nível, ela ainda não seria capaz de controlar os oceanos. Tanto seu bisavô quanto Qian Daoliu disseram que na água ela era invencível. Quando eu e seu pai fomos entregar as cartas, nós ainda éramos jovens e obstinados. Então entramos em conflito com alguns residentes da ilha. No início nós ainda tivemos sucesso e praticamente éramos imbatíveis. Mas então nos deparamos com algumas dificuldades. Sob Bo Saishi, havia 5 lordes que eram todos títulos Doulu. Naquela época, só um deles veio até nós e usando apenas 6 anéis de espírito, conseguiu nos capturar vivos. As habilidades espirituais desses mestres do espírito são muito diferentes das nossas e eles podem pegar emprestado o poder do oceano para atacar. Por sorte nós estávamos lá como mensageiros. Depois de Bo Saishi ver a carta do seu bisavô, ela nos fez algumas perguntas sobre o bem-estar dele e nos deixou ir. Tang San disse. O grande mestre disse que assim nós chegarmos na ilha do Deus do Mar, teremos que passar por um teste e assim que passarmos por ele, poderemos nos tornar parte da ilha. Entretanto, não poderemos sair. Isso é verdade? Tang Xiao perguntou surpreso. Vocês planejam passar pelo teste? Tang San assentiu. Já que nós planejamos ficar na ilha, nós naturalmente precisaremos passar pelo teste. Eu acredito que fugir da ilha e voltar para casa será o resultado do nosso treinamento. Se nós formos capazes de voltar, isso significará que nossa força terá aumentado bastante. Sob a pressão da ilha do Deus do Mar, nossa velocidade de cultivação vai ser muito maior e a experiência de lutar contra esses mestres dos espíritos do mar também será muito boa.